Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz de Jesus esteja sobre você. Que o amor de Deus renove o seu coração. Que eu e você possamos juntos viver essa semana uma jornada com Deus. Um caminho com Deus. Onde Ele é o centro, onde Ele nos dirige, aonde Ele nos dá paz e sabedoria, que possamos juntos ouvir a voz do Espírito Santo. Porque o Senhor diz: estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Que nós possamos ouvir Jesus batendo a porta todos os dias. Que nós possamos ouvir o Senhor nos chamando para Ele. Que nós possamos nos identificar com Ele, convidá-lo a entrar e deixar Ele transformar tudo que é necessário. Hoje estamos lendo o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, vamos ler do versículo 8 em diante. Se você lembrar, no último devocional, nós falamos sobre a igreja do livro de Atos, a igreja que iniciou a primeira igreja lá em Jerusalém, e de que forma Deus agia poderosamente no meio dessa igreja, mas também tinham problemas, E aí, diante de um problema, de uma reclamação, uma murmuração, a igreja decidiu levantar os diáconos, que eram homens que iriam servir às mesas, iriam ajudar no trabalho prático da igreja, de ação social, de socorro aos necessitados, especialmente às viúvas, levando alimentos. E aí escolheram 7 homens, e uma das características é que eles deviam, como diz ali no texto, esses homens deveriam ser homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. E foram escolhidos entre o povo, O próprio povo escolheu 7 homens que tivessem essas 3 características: boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. E a pergunta é: se hoje fosse eu e você colocado nessa peneira, será que nós passamos por essa peneira? Será que nós passamos pela peneira de termos uma boa reputação, sermos cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria? Isso é importante a gente observar, Porque essas eram as características que estavam exigindo. E 7 homens foram escolhidos. Entre eles havia um homem chamado Estevão. Então foi escolhido Estevão, junto com Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau. E esses 7 homens, faziam esse trabalho. Mas é interessante que agora, do versículo 8 em diante, vai falar de Estevão. E nós sabemos que Estevão será o futuro primeiro mártir da igreja, o primeiro homem a morrer depois de Jesus pela pregação do Evangelho. E ele era um diácono. Interessante que ele não era um bispo, não era um presbítero, não era um pastor, não era um apóstolo. Ele era um diácono. Mas ele entendeu que a função dele, o chamado dele, não se limita ao cargo que ele recebeu. Diz assim, versículo 8: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Primeira coisa, cheio de graça e poder. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então aqui me chama a atenção que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele era também cheio de sabedoria para ensinar a palavra, para anunciar o Evangelho. E naquela época se anunciava nas sinagogas, que era o principal lugar de culto dos judeus. Então eles iam lá, pediam a palavra e anunciavam. E aí os homens dessas sinagogas, aqueles que não concordavam com a fé cristã, discutiam, tentavam argumentar, mas ninguém conseguia argumentar com Estevão. Tamanha sabedoria e conhecimento da Bíblia que Estevão tinha. Ele mostrava Jesus presente em todas as profecias. Estevão
era um homem cheio de Deus e cheio de sabedoria. Então, diz assim, versículo 11, subornaram homens e disseram, temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. E sublevaram o povo, os anciãos e os escribas, investindo e o arrebatando e levando ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram, dizendo, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque o temos ouvido dizer que esse Jesus o Nazareno destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse o rosto de um anjo. Isso que é interessante. Estavam diante de Estevão lhe ofendendo. Estavam diante de Estevão fazendo calúnias, dizendo mentiras, inventaram coisas e foram pagos para fazer isso. Havia um plano para matá-lo. Havia um plano para condená-lo, porque não podiam condenar as suas palavras e nem podiam negar os seus atos de poder, então tentavam matar ele. É isso que acontece, viu, meu irmão? Quando não conseguem parar o que você fala e o que você faz, vão tentar contra a sua vida. Mas fique tranquilo, você é chamado para ser como Estevão. Estevão estava ali, e aí quando olhavam para o seu rosto, ao invés de ver um rosto de fúria, de raiva, de ódio, Deus tinha dado a ele naquela hora que o seu rosto se assemelhasse ao rosto dos anjos. É algo profundo isso. Está falando que olhando para ele enxergavam algo angelical, algo celestial. Ao invés de fúria, de raiva, enxergavam um rosto certamente resplandecente de alegria e da presença de Deus. Porque assim é o rosto dos anjos. Um rosto leve, um rosto tranquilo de quem está na presença de Deus. Não o rosto de alguém que está aqui nessa terra no meio de tantos problemas. Não o rosto de alguém que é levado pelas paixões desse mundo, pelos medos e pelas aflições, mas o rosto de um anjo. Que eu e você possamos ter este rosto. Que eu e você, diante das aflições, possamos olhar com calma, serenidade, sabendo que nós pertencemos a Deus. Sabendo que nós estamos seguros e guardados em Deus e que possamos constranger o mundo. Quando alguém faz o mal para nós e olhar para nós, possa ver em nós o rosto de Jesus. Possa ver em nós o rosto de Deus, um rosto suave, tranquilo, disposto a perdoar, o rosto que transmite a presença de Deus. Que eu e você possamos, com nossas palavras, com nossos atos, com nossa forma de agir, de pensar, transmitir a palavra e a presença de Deus. Amém? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor nos escolheu. No meio de uma geração tão perversa e corrupta, o Senhor escolheu a nós. O Senhor fez chegar até nós o Evangelho e o Senhor tem investido em nossas vidas. Como o Senhor investiu na vida de Estevão. O Senhor tem investido em nós, enviado a Tua palavra, o Teu Espírito sobre nós. Eu quero hoje pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos revista com a Tua presença e que diante de afrontas, mentiras e calúnias, nenhum de nós venha revidar com raiva e rancor. Que nenhum de nós venha ofender o próximo. Que nenhum de nós venha sair da Tua presença, mas pelo contrário, que venhamos a constranger aqueles que nos ofendem com um rosto semelhante ao de anjo. Que possamos, Senhor, sempre transmitir a Tua presença, independente do que o mundo está fazendo, independente de quão perdida está a sociedade, que nós possamos ser achados cheios da Tua presença. É o que pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu desejo que Deus abençoe seu dia, sua semana. Que você também se torne um evangelista compartilhando a palavra de Deus, enviando o devocional, enviando a palavra para mais pessoas. E amanhã estaremos juntos. Um grande abraço, Deus abençoe você.